E aí, nação, uma excelente quarta-feira, uma boa passagem de ano aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse mercado da bola aí do Mengão em busca de reforços para deixar a equipe muito mais forte para a próxima temporada. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Mengão. A brisa está batendo por ali. Beta Barroso, conte-nos como está o clima por aí e a vida do Flamengo. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, pra você, Jailson, fã de esporte. Tá quente, viu? Tá ventando, nesse momento até o vento parou, mas tá ventando muito forte, tanto que na praia a gente nem conseguiu ficar. Viemos pra rua de trás porque tá ventando muito. Hoje dia de ressaca no Rio de Janeiro, então é preciso também ficar de olho nisso. Só que o vento é quente, ou seja, tá muito calor, aquela sensação mesmo que a gente tá ali dentro do forno, como você sentiu chegando aqui quando veio morar no Rio de Janeiro. Mas vamos falar desse Flamengo, porque o que eu posso trazer para o fã de esporte é o seguinte: o Messi ficou para trás, porque o Arrascaeta é o rei da América na premiação do jornal É o País, que coroa o melhor jogador sul-americano da temporada, e de fato ele teve um ano mágico, 25 gols marcados, a temporada mais artilheira da carreira, 20 assistências. O Arrasca, que conquistou com o Flamengo esse ano Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, e também no Flamengo o técnico Felipe Luiz foi eleito o melhor treinador da temporada. Ele dominou ali a votação, recebeu 191 votos dos 264 possíveis. O Felipe Luiz, que essa semana renovou com o Flamengo até o fim de 2027, entra agora em 2026 tentando defender aí esses principais títulos. E segue também o planejamento do Flamengo, a tentativa de contratar Caio Jorge do Cruzeiro. O rubro-negro vai fazer mais uma investida nesse jogador, de olho também na contratação de um goleiro para disputar a posição com o Rossi. O Brazão do Santos está na lista. O Flamengo deve fazer também uma nova proposta por esse atleta. E já o zagueiro Vitão foi aprovado nos exames médicos, está tudo certo para assinar com o Flamengo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, tem aí esse recesso de final de ano, mas o Vitão vai assinar até o fim de 2029. Felipe, eu volto com você. Valeu, Beta Barroso, trazendo as informações do Flamengo. Já mais informações dos clubes cariocas aqui no Sport Center. Primeiro, merecido? Arrasca como o rei da América? Precisa? Há necessidade? Há necessidade? Precisa discutir isso daí? Não, a Arrascaeta é merecidíssimo. Dá pra discutir se o Messi mereceu os 39 votos que ele ganhou. Mas o Messi, ele jogou uma barbaridade lá. Eu tava até, é porque passa a batida MLS aqui às vezes, né? Eu tava até olhando, mas o Inter Miami ganhou o título pela primeira vez. Ele foi artilheiro, jogou demais, mas em relação a patamar de disputa não tem condições. O Arrascaeta merecidíssimo, brincou, 45 participações em gols, cara, num ano, absurdo. Lembrando que desde o início da temporada, né, tinha essa questão, essa discussão de fisicamente preparar o Arrascaeta para ter uma baita temporada, e eles conseguiram, né? Todo o departamento ali de futebol do Flamengo conseguiram preparar o Arrasca, que teve um 2025 absurdo. Vamos lá, o mercado da bola. A gente tá falando de um super elenco, alguns jogadores vão sair, e jogadores importantes, assim, de nome, mas que não estavam sendo tão representativos. A discussão no Caio Jorge. Qual que é a prioridade, na sua opinião, do Flamengo em 2026? Posições? Já pegou o Vitão, era uma posição que eu achava que era, assim, muito necessária, que o Flamengo basicamente ficou a temporada toda com 3 zagueiros. Atacante, precisa de um outro centroavante, já falei isso aqui também ontem, até a gente conversando sobre isso, precisa de um centroavante porque só tem o Pedro, naquela função de referência só tem o Pedro, e os jogadores de movimentação, o Bruno Henrique, fica ali mais ou menos improvisado como centroavante, mas ele prefere jogar aberto pelo lado esquerdo, e dependendo desse deslocamento, né, porque o Carrascal já se firmou como um dos titulares também, então acredito que vai precisar de mais um ponta, vai precisar de mais um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, já que o Carrascal se firmou, né, nessa posição também. Acredito que seja mais ou menos por aí. O zagueiro já foi, um centroavante camisa 9. Acho que essas duas posições principais que o Flamengo deveria ir atrás. Vamos ver o que tem. Bom, deixa eu aproveitar então que a gente falou de Flamengo, deixa eu chamar a Luísa Sá, nossa setorista de Flamengo, que está aqui para conversar conosco e trazer as informações dessa... Vamos chamar, não dá para chamar de novela do Vitão, porque foi muito rápido, né? O Flamengo deu, na verdade, um balãozaço no Cruzeiro, que já estava palavrado ali com o Inter para a contratação do Vitão. Ô Luísa,
O que me deixa em questionamento agora é quando o Flamengo vai apresentar o Vitão, né? O que está faltando? Já fez exame, já sabe que vai para lá e tal. E o Flamengo pretende apresentá-lo num vídeo de rede social com uma música do Vitão Cantor. Tipo, eu até já fiz café a ele de manhã, passando um cafezinho na cozinha e tal. Eu acho que não é o ritmo do Vitão, não. Não conheço muito bem, mas acho que não é o Não ritmo. pega essa, né? Mas tem algum desses planos aí em mente, ô Luísa? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Veloso. Boa noite, pessoal da mesa, todo mundo que está assistindo a gente. Bom, o Flamengo, o Vitão fez meio que um bate-volta no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos já antes de se apresentar ao Flamengo, né? Se apresentar é ótimo, porque ele vai curtir as férias agora e se apresenta só no dia 12 de janeiro, junto com o restante do elenco. Mas o Flamengo também pretende anunciar só ali entre o dia 9 e 10 de janeiro, porque o José Boto não tá no Rio, né? Tá em Portugal com a família, passando essa virada de ano. Todo mundo merece descanso, né? Nós descansamos aqui, quem tá agora no plantão de Ano Novo, então todo mundo merece um pouco de descanso. Então o Flamengo vai esperar esse retorno do Boto, que vai ser agora no comecinho de janeiro, para depois assinar o contrato, que ainda não está assinado, mas vai acontecer nos próximos dias, e aí sim anunciar o Vitão. Mas está tudo certo, o torcedor pode ficar tranquilo. O Vitão é o primeiro reforço do Flamengo para 2026 e vai ser esse quarto nome da zaga. E, enfim, o Flamengo conseguiu fechar essa contratação. O Vitão já era um sonho antigo do Flamengo, já negociou no comecinho da última temporada, então é um jogador que essa diretoria já tinha nos planos e que conseguiu fechar rápido, independentemente da situação do Felipe Luiz. O planejamento do Flamengo anda agora, né, com essa renovação do Felipe Luiz, mas o Vitão, como já era um nome já mapeado, já que a diretoria gostava e que o próprio Felipe gostava, já está com tudo acertado. Então o Flamengo já tem esse primeiro nome para 2026 e agora tenta acertar outros nomes, né? Mas quanto ao anúncio, eu confesso que eu vou ficar te devendo, a gente vai ter que esperar para saber, mas vou dar essa ideia, tá? Vou chegar lá no pessoal do Flamengo e falar que eu tenho uma boa ideia para vocês, para esse anúncio. De repente ele faz, né, uma brincadeira com café, com alguma coisa, vai que, né? De repente rende essa ideia aí. Ah, só não pode retweetar lá meu casal, que aí dá problema, que já deu uma vez, mas foi com outro Vitão, aí é outro papo, é outra parada. Bom zagueiro, né, que chega pro Flamengo. Não sei se chega para ser titular, que a dupla de zaga do Flamengo é bizarra, né? Muito boa. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro e do ano no futebol, né? Então, ser titular nesse Flamengo é muito difícil. Mas chega para brigar por essa vaga aí, né? Particularmente, eu acho que o Flamengo está pensando a médio e longo prazo, não para agora, né? Claro que se tiver a possibilidade do Vitão ser titular, ele vai brigar pela posição, mas eu vejo a dupla de Léus bem consolidada e ainda não podemos esquecer do Danilo, né, que foi importante também. Fez o gol do título. Gol do título e quando precisou estava lá, mas há uma diferença, todos esses jogadores já têm uma idade um pouquinho mais avançada. O Vitão chega com 25 anos, né, com 3 anos de contrato, terminou o contrato, está com 28, 25, acho que é isso, né, que o Vitão tem. 25. Então, 25. O Flamengo já pensando a médio e longo prazo, e isso é planejamento. Agora, é um baita zagueiro? Claro que é um baita zagueiro. O Vitão demonstrou no Inter que esse ano foi oscilante a temporada inteira. A gente falou mal do Corinthians, o do Inter foi exatamente pior em tudo, né? E o Vitão ali sempre segurando a onda, tentando dar essa sustentação defensiva para esse time do Inter. Na minha opinião, uma contratação muito, muito inteligente do Flamengo, né, Gonça? Concordo. E acho que o Flamengo, pelos recursos que tem, pelo que ele conquistou e pelo que ele tem que manter, né, a quantidade de competições, ele ter 3 zagueiros é pouco. Então, assim, o Léo Pereira, estava olhando aqui, ele fez... O Léo Pereira ficou no top 5 jogos, de jogadores que mais atuaram no Flamengo. Ele fez uma maratona, ele foi certamente ali do elenco do Flamengo, se não o mais, mas pelo menos top 3 ali dos mais sacrificados, porque não tinha reposição. E aí o Ortiz estava indo mais ou menos nessa linha, só que ele machucou, teve que sair do time, o Danilo assumiu, e obviamente assumiu com a categoria, com a experiência de sempre, entrou para a história do Flamengo, principalmente com o gol na final da Libertadores. Então acho que o Vitão entra nesse contexto. Além do que o Richarlison falou, de você pensar numa perspectiva mais à frente, porque ele é um jogador muito jovem, mas isso é a mesma coisa do que a gente estava falando aqui
do Marcos Antônio. Ele pode não ser o titular, você pensa hoje a zaga continua sendo titular na cabeça das pessoas, Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas você tem uma suspensão, você tem um desgaste, né, de muitos jogos, então você precisa ter um cara que vai entrar e vai segurar, vai manter o nível da defesa do Flamengo. O Vitão joga pela esquerda também, né? Dos dois lados. Essa é a diferença também. Ele joga dos dois lados da zaga. Claro que ele tem a preferência de jogar do lado esquerdo, mas ele joga dos dois lados. Dito isso, uma suspensão de qualquer um dos dois zagueiros, tá aí. É o Vitão. Cara, é uma contratação absurda, né? Assim, é um jogador que já está no radar do Ancelotti, é um jogador que é jovem, tem um potencial de melhor ainda, porque ainda não chegou no ápice, que a gente brinca, né, do atleta profissional de futebol, que é entre 27 e 28, então ele ainda pode evoluir, vai estar num clube mais azeitado, ou seja, não vai ter aquela questão de estou chegando num clube desarrumado, preciso mostrar lá o serviço, não tem encaixes, pelo contrário, é um Flamengo que, né, fez o que fez esse ano, então assim, tem tudo para dar certo e é uma opção maravilhosa. Até para o Felipe Luiz, em determinado momento, se ele quiser ir com 3 zagueiros, ele ser esse terceiro zagueiro para fazer um esquema diferente, é uma contratação absurda. Mais uma vez, o Flamengo está de parabéns, na minha opinião. E certamente para o Vitão... Posso só fazer um complemento? Até 2, Perdão, 3, quantos você quiser, Luiz. É porque vocês comentaram sobre a questão da idade, né? E isso é um requisito do Flamengo para essa janela de transferências. Aí tem um limite ali até os 26 anos para que pense não somente na próxima temporada, mas também nas próximas. Isso, de fato, é algo que o Flamengo está se preocupando. Vale lembrar que o Danilo falou até em entrevista pra gente, no Abre Aspas, quem quiser revisitar essa entrevista, é muito boa a entrevista do Danilo, ele fala que ele vai se aposentar no final da temporada. Então o Flamengo já tem esse planejamento, não pensando apenas em 2026, mas para frente, daqui a 2, 3 anos, num elenco que vai rejuvenescer, né? A ideia do clube é justamente diminuir um pouco essa média de idade, até porque na última janela o Flamengo foi atrás do Danilo, do Jorginho, jogadores, claro, mais experiência, que foram importantes ali até para melhorar essa questão da experiência no grupo e tudo mais, enfim, foram importantíssimos ao longo da temporada, mas o Flamengo agora pensa em um elenco, claro, de jogadores com rodagem, que é o caso do Vitão, que já tem tempo de Série A, um jogador que está no radar da seleção, mas também jovens, para que esse planejamento a longo prazo, claro, né, para que o clube todo ano não precise ficar buscando jogadores, enfim, renovando esse elenco. Então isso de fato é um pré-requisito do Flamengo nessa janela de transferências. Lógico, né, pode acontecer uma super oportunidade de mercado e o Flamengo contratar um jogador mais velho do que isso. O mercado é dinâmico, o futebol é mais dinâmico ainda. Mas esse é um foco do Flamengo ao longo dessa janela de transferências. Então, de fato, faz sentido assim, esse pensamento de que o Vitão é um jogador jovem, ele chega para disputar essa posição, mas talvez não seja só para essa temporada. Ele é um pensamento para as próximas temporadas e que o Felipe Luiz gosta muito. Oportunidade. Fala, Gonza, desculpa. Não, eu ia só complementar que para o Vitão, ele certamente, no Flamengo, ele tem uma perspectiva de ter pelo menos uma temporada um pouco mais tranquila do que foi a temporada passada, porque o Internacional... Foi bonzinho, né, Gonza? O cara trabalhou o tempo todo. O segundo semestre, o Inter fez vários jogos que ele ia bem no primeiro tempo e no segundo tempo o adversário vinha, o que até acabou fazendo com que o Vitão aparecesse. Ele conseguiu, entre aspas, sobreviver ali com um futebol de qualidade que o levou para o Flamengo. Ajudou a impedir que o Inter caísse, né? O que um rebaixamento é sempre uma marca, né? Negativa, mas agora no Flamengo é outra coisa. O assunto é outro. Vai respirar um pouquinho, né? E teve essa cena marcante que a gente acompanhou aí, né? Durante as imagens dele, ele atravessando o campo de joelho, agradecendo, né, pagando a promessa que fez ali para o não rebaixamento do Internacional. Ô Luiz, você falou de oportunidade de mercado, eu não sei como surgiu a história. Mas se tem uma oportunidade de mercado melhor do que o artilheiro do campeonato, não sei qual pode ser, não. Como é que foi essa história do Flamengo aí com o Caio Jorge? Vem, não vem? O Flamengo vai aumentar essa proposta? Não vai rolar? Como é que tá isso, hein? O Flamengo tá de olho nos grandes jogadores, né? A ideia da diretoria é não só enfraquecer até os rivais, né, diretos, e aí é uma coisa meio Bayern de Munique, né? Enfim, essa lógica aí de
trazer os grandes destaques, né, para o clube. Então, o Flamengo vai atrás do Caio Jorge. É um jogador que a diretoria tem muito interesse. Já foi também um sonho antigo do Flamengo, já foi atrás em outros momentos, mas o Flamengo sinaliza com uma proposta ali perto da casa dos 30 milhões de euros para contratar o Caio Jorge. O Cruzeiro não aceita nesse primeiro momento, né? O Cruzeiro botou um valor ali nos 50 milhões de euros e aí o Flamengo, obviamente, 50 milhões de euros é muito dinheiro, cerca de 328 milhões de reais, ainda não está dentro da realidade do Flamengo, mas o Flamengo ouviu nessas conversas com o Cruzeiro que tem o interesse, por exemplo, no Everton Cebolinha. Então pode ser um jogador envolvido nessa negociação. O clube também sinalizou ele talvez oferecer 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, para tornar essa proposta mais atrativa, né? O Cebolinha é um jogador que tem contrato até o final de 2026 e que foi importante para o Flamengo nessa reta final de temporada. Ele se machucou, teve alguns problemas físicos, tem interesse de sair para jogar mais. Não que ele queira sair do Flamengo de qualquer jeito, mas ele quer mais minutos. Então, é um jogador que está nessa lista aí das prováveis saídas do Flamengo, então pode, caso ele tenha interesse, logicamente, vestir a camisa do Cruzeiro, a presença do Tite pode influenciar nesse sentido também. Então o Flamengo sinalizou talvez essa proposta dos 22 milhões, mais o Everton Cebolinha, ainda não chegaram a um consenso, e aí o clube estuda aumentar esse valor, talvez chegar ali aos 30 milhões e mais o Everton Cebolinha. Isso ainda está em debate, por enquanto não tem mais novidades de que esse valor tenha sido oferecido de fato, mas é algo que o Flamengo estuda porque tem muito interesse no Caio Jorge, até pela característica, né? Ele entra dentro de uma forma de jogar que o Felipe Luiz quer muito no elenco, que ele não tem, porque o Pedro, óbvio, né, é muito bom jogador, o Felipe reconhece isso nem entra em debate dentro do Flamengo, mas o Felipe quer um outro centroavante que tenha características diferentes, mais móveis, né? Um pouco a ver com o que o Gabigol fazia, talvez para jogar até junto com o Pedro nessa lógica, em alguns momentos ali, ter uma outra alternativa de esquema tático, mas o Caio Jorge é um jogador que o Flamengo tem muito interesse e, claro, vai com tudo para cima, dá um recado não só para os rivais, né, mas também para o mercado, de que tem, você até citou, né, Veloso, que o BAP falou que dinheiro não é problema, realmente não tem recado melhor do que esse, de que dinheiro não será problema para o Flamengo, e que o clube vai para cima mesmo dos reforços que tem interesse para que possa rechear esse elenco, né, ter titulares em todas as posições, enfim, brigar por todas as competições possíveis. O meu sonho é um dia virar e falar: dinheiro não é problema. Por enquanto Mas o meu sonho a mega da virada tá aí. A mega da virada tá aí, pensamos juntos. Não, eu entrei no bolão da firma. Eu sei que eu não vou ganhar. Mas eu também não quero chegar dia 2 e ser aquele cara que tá na notícia de que foi o único da empresa que não ganhou, né? Vai que, né? O único que continua pobre, ele. Então, esse eu não quero ser. Trazendo uma matéria aqui do GE, trazendo informações aí dessa possível contratação aí de Caio Jorge, abre aspas, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Cruzeiro está ciente e estipulou que só aceita negociá-lo por 50 milhões de euros, segundo apurou o GE. No primeiro contato, o Flamengo sinalizou a intenção de oferecer 30 milhões de euros. O valor é o mesmo ofertado pelo Zenit no meio do ano e foi descartado pela cúpula cruzeirense. O atacante é sonho antigo do time rubro-negro. Em fevereiro, o Flamengo demonstrou interesse, mas não houve avanço na época. O contrato com o Cruzeiro vai até o meio de 2029. O Cruzeiro não tem intenção de negociar Caio Jorge nesta janela. A permanência foi um dos primeiros pedidos do técnico Tite quando chegou à Toca da Raposa. O jogador tem uma multa contratual milionária na casa dos 100 milhões de euros. Enfim, o Flamengo aí com esse poderio financeiro gigante aí, o rei do Brasil na questão financeira, com certeza aí vai tentar pressionar aí para conseguir a contratação do Caio Jorge, fazer com que, quem sabe, os empresários tentem convencer o Pedro Lourenço lá a fazer uma venda. Lógico, possivelmente os 30 milhões não aceitou, mas quem sabe não vire 35, até 40, se o Flamengo também estiver disposto a pagar tudo isso. Eu acho que não vale tudo isso, mas enfim, o clube tem dinheiro, o pessoal da gestão lá sabe o que estão fazendo. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!